Meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, para a edificação da nossa alma, abram a Escritura Sagrada no Salmo 131. Salmo 131 é um salmo bastante curto, que está dentro de uma sequência conhecida como salmos de subidas, salmos dos degraus. O povo de Deus recitava estes salmos enquanto subia a Jerusalém, no mínimo 3 vezes ao ano. Eles iam cantando estes salmos. E este é um salmo de Davi para esta finalidade. E certamente o Senhor falará conosco nesta manhã. Leiamos a palavra de Deus que diz assim: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de coisas grandes, não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Vamos orar mais uma vez. Graças nós te damos, Senhor, pela tua palavra, que foi lida e será exposta diante de nós. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos ilumine neste momento, porque sem ti nada podemos fazer. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Conta-se a história de um rei que, apesar de tudo que tinha, vivia de forma insatisfeita e infeliz. Ele buscava de todas as formas preencher o seu vazio, acalmar o seu coração, as suas angústias, porque ele sempre estava insatisfeito. E uma após outra vez ele seguia neste caminho. Quando atingia algo que ele queria e imaginava que iria satisfazer a sua angústia, ele ia atrás de outra, e assim por sua vez. Certa vez ele chamou um sábio da sua corte e disse: eu ando muito insatisfeito, eu não aguento mais, apesar de tudo que eu tenho, eu sou triste, eu sou infeliz. Então o sábio disse para ele: pega alguns dos teus oficiais e ordena para que eles façam uma varredura em teu reino e encontrem um homem mais contente. Assim que encontrar este homem contente, pega-lhe os seus sapatos, mande que seja trazido à tua presença, calça-lhe os sapatos por uma semana, e os teus problemas estarão resolvidos. O rei então se animou e deu aquela ordem, e os súditos foram. Depois de um tempo, eles retornaram. O final desta história você vai saber no fim deste sermão. Este texto, o texto sagrado que está diante de nós, fala de um rei. É um texto de um rei, o rei Davi, que também estava vivendo e viveu abastado, nada tinha falta. Ele era o homem segundo o coração de Deus. E ele escreve esse texto em algum momento de sua vida que nós não sabemos qual é, mas a gente pode imaginar. E durante a exposição vocês vão compreender por quê. Ele está mostrando aqui qual foi a sua atitude para com Deus. E sendo inspirado por Deus a registrar estas palavras, nós temos como título deste sermão o seguinte tema: atitudes de quem anda com Deus. Atitudes de quem anda com Deus. A primeira atitude está no primeiro verso do Salmo 131, quando Davi diz: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Ele clama, expressa o nome do Deus da aliança, do Deus que está perto, Yahvé.
Yahvé, não é soberbo o meu coração. E ele tinha tudo para ser soberbo. Ele era o rei. Ele podia ter o que quisesse. Ele poderia dar a ordem que desejasse. Mas ele diz que não é soberbo o seu coração. Meus irmãos, quando a Escritura Sagrada fala-nos de coração, ela tem uma informação muito preciosa para a nossa vida em qualquer tempo da história. O que é o coração do homem? O que é o nosso coração? O que é o seu coração? É importante que você saiba o que é o seu coração, porque você está escutando todos os dias aí fora a seguinte expressão: siga o seu coração. Já escutou essa expressão? Não, você precisa dar ouvidos à voz do coração. Siga o seu coração! É bonito, é lindo ouvir uma frase como essa. Dá um tom de piedade. Mas vejamos o que a Escritura diz sobre o coração. Abram comigo, por gentileza, no profeta Jeremias 17. Vejamos o que a Escritura fala sem rodeio sobre este coração, sobre o que é o coração humano. Jeremias 17, apenas um verso leremos. O verso 9 diz a palavra de Deus desta forma: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Enganoso, é corrupto, é desesperadamente corrupto, quem pode entendê-lo? É o que a Escritura fala sobre o coração. Vejamos o que a Escritura continua falando sobre o nosso coração. Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 15. Versículo 19. O próprio Cristo falando aqui nas Escrituras. Mateus 15, 19. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. E você acha que pode seguir seu coração? Se a Escritura tem isto a dizer do seu coração? Pode. Então, o Davi, a palavra de Deus aqui diz no verso 1: o Senhor não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar, não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Quando ele fala de olhar, ele está usando uma outra figura para falar do seu coração. O coração nas Escrituras Sagradas é o homem interior. O coração nas Escrituras Sagradas é quem nós somos. A Escritura chama de mal, de corrupto, de fonte de todo o pecado. Então Davi está corretíssimo. E ele nos ensina. E ele diz: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Em outro momento das Escrituras, o Senhor Jesus disse que os olhos são a lâmpada do corpo. E o que ele queria dizer com isso? Queria dizer que conforme você enxerga as coisas, você vai caminhar. Conforme o que entra nos seus olhos, você vai entender as coisas. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Essa palavra maravilhosa, irmãos, em outros textos das Escrituras, aqui mesmo no Saltério, ela refere-se a atos que somente Deus pode produzir. Especificamente no Salmo 71, verso 17, e Salmo 72, verso 18, não precisam abrir. Mas é a mesma palavra. E são só coisas que Deus pode fazer, só Deus deveria fazer, ou pode fazer. Então Davi está dizendo literalmente: eu não estou deixando o meu coração guiar a minha vida, e nem estou fazendo que os meus olhos me guiem, de forma que eu queira ser Deus, que eu queira governar o meu caminho, que eu queira fazer aquilo que somente é do Senhor, prerrogativa do Senhor fazê-lo. É isso que Davi está dizendo. Então, uma atitude de quem anda com Deus, irmãos, em primeiro lugar, é que ele renuncia a si mesmo. Ele diz: Senhor, estou aqui.
Eu não vou ser guiado pelo meu coração e nem dominado por aquelas coisas que os meus olhos estão vendo. Os meus olhos não serão altivos. E quando Davi diz altivo o meu olhar, ele está usando um contexto muito familiar aos primeiros leitores, aqueles que estavam subindo por vezes a Jerusalém para cultuar a Deus no templo. Na antiguidade, para se entrar na presença do rei era muito difícil. Era somente com muita autorização. E quando se entrava, deveria ter toda uma cautela, todo um cuidado. Você percebe isso no livro de Esther. Porque se você entrasse na sala do rei sem autorização, você poderia morrer. E quando ele diz, o meu olhar não é altivo, ele está mostrando que sua cabeça está baixa. E ele está reconhecendo que precisa de autorização de Deus para viver, para continuar, para tomar decisões. Ele não é o Senhor de sua vida, embora rei de Israel. Senhor, não é soberbo meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Aqui mesmo, irmãos, nesses 14 salmos, que são salmos de degrau, salmos de subidas, nós temos orientação para onde olhar, então. Esta mesma figura, reparem no Salmo 121, o primeiro verso. Diz a Escritura, eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, vem de Yahvé, que fez o céu e a terra. Por que ele usa essa expressão? Eleva os olhos para os montes. Ele está olhando para os montes, para os altos. De onde me vem o socorro? De onde me vem a direção da vida? De onde me vem a instrução para seguir? Ele está dizendo, não vem dos montes. Porque quem procurava orientação nos montes eram os idólatras. Aqueles que adoravam Baal, que iam sacrificar nos altos, nos montes. E ele está dizendo, não é para lá que o meu olhar vai estar. A minha esperança não virá de lá, ela virá de onde? O meu socorro vem de Yahvé, do Senhor que fez o céu e a terra. Ainda aqui, no Salmo 123, agora, reparem, o primeiro verso. A ti que habitas nos céus, elevo os olhos. Seu olhar não pode ser soberbo, não pode ser altivo, seu coração não pode ser soberbo, irmão. Você precisa rascar do seu vocabulário esta frase mundana, perversa, que diz, siga o seu coração. Você não pode seguir o seu coração. Você precisa seguir a orientação de Deus, que está nas Escrituras Sagradas do Antigo e do Novo Testamento. Tão somente seja guiado pela palavra de Deus. A primeira atitude de quem anda com Deus é que ele renuncia à sua vontade, a si mesmo. Ele é guiado por Deus. Ele diz, não é soberbo o meu coração. Eu não quero fazer aquilo que é prerrogativa divina. Nem é altivo o meu olhar, eu ando humilde. Desta forma, você precisa aprender que o pecado não reina mais em você. Ele não reina mais. Você foi transportado do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Você está num reinado divino, no reino de Deus, mas o pecado ainda existe em você. Você ainda é pecador. E o seu coração ainda pode traí-lo a qualquer momento. Você tem uma velha natureza, que é este coração. Você não pode ser guiado por aquilo que você acha, aquilo que você pensa que é, aquilo que alguém te aconselhou simplesmente porque é uma boa pessoa, porque é um amigo, porque é alguém que quer o seu bem. Você não pode ser guiado por isto. Você precisa ser guiado pelo Senhor. Não é altivo, não é soberbo o meu coração, nem é altivo o meu olhar. Ele renuncia a si mesmo. Seu coração está debaixo de Deus, a autoridade divina, e os seus olhos estão direcionados para o lugar certo. Este é o contexto deste salmo. Agora, nós temos uma segunda atitude de quem anda com Deus, está aqui no verso 2. Ele diz, pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Ele usa uma outra figura. Ele diz o contrário de
dar tudo que o meu coração queria, que os meus olhos desejavam, ser guiado pelo coração, ser guiado pelos olhos, ter olhar altivo, querer coisas que Deus tinha que fazer. Eu fiz o contrário, muito contrário. Fiz calar e sossegar a minha alma. Ele está usando uma terceira figura. Primeira, coração, segunda, olhos, agora ele fala de alma. Será que ele está falando de outra coisa no Salmo? Não. Ele continua falando do seu homem interior. Porque quando a Escritura usa essa expressão alma, espírito, coração, mente, ela está falando da mesma coisa. Da sua vontade, do seu ser interior, do homem interior. Então ele está dizendo agora de outra forma aquilo, enfatizando aquilo que ele está trabalhando durante todo o Salmo. O seu eu, o seu querer. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. E ele usa um exemplo, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Ele usa essa figura muito conhecida, principalmente das mães. Mas antes de falarmos sobre esta figura, a segunda característica de quem anda com Deus é que ele controla a si mesmo, é isso que ele está dizendo aqui. Eu não deixei mais chorar. A figura que ele usa, eu não deixei ficar chorando. Porque as mães sabem como é uma criança que mama, que está em fase de amamentação, aquela que recém sai da maternidade. Ela chora o tempo todo porque ela quer viver mamando. De 5 em 5 minutos tem que dar leite. Quando não acorda de noite ou não dorme à noite e deixa todo mundo acordado em casa. Faz parte da vida. Davi está usando essa figura, dizendo que ele fez com que isso evoluísse em sua trajetória. Pelo contrário, fiz sossegar a minha alma. Fiz ela ficar quietinha. Meu coração ficou quieto. E aí ele usa o exemplo, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Ele está dizendo, a minha alma não é mais uma criança que precisa mamar o tempo todo. Que chora e você vai lá e dá algo para ela. Chora e você vai lá e tem que levar algo para ela. Chora e você vai lá. Não é mais assim. Eu fiz o contrário de dar tudo o que eu queria. Ele está mostrando aqui evolução. E meus irmãos, neste trecho, as Escrituras estão nos falando aqui sobre algo que nós conhecemos como santificação. O que é a santificação? Agostinho de Hipona, do século IV, disse, Senhor, torna-me aquilo que já sou, santo. Santificação é um processo. Ao passo que nós somos santos por causa de Cristo, por causa dos méritos de Cristo, e somente por isso somos aceitáveis diante de Deus, nós vivemos em um processo de sermos tornados aquilo que já somos. Santificação. E isto pressupõe progresso, avanço. Embora às vezes a gente dá dois passos para frente, parece que dá 10 para trás, não é mesmo? Pecados que vão nos vencendo, e a gente parece, agora eu estou conseguindo vencer isso aqui. Mas daqui a pouco retrocede, está na lama de novo. Será que eu fui transportado para o reino das trevas quando pequei? Não. Quando o apóstolo Paulo fala isso em Colossenses, ele demonstra que é um ato definitivo. Você foi para o reino do Filho do amor de Deus. Você não pode voltar deste reino. Então você não volta para lá. Mas você ainda é pecador. Você tem uma natureza pecaminosa e você vai tê-la até o dia de Cristo. Que dia é esse? Na volta de Cristo. 1 João 3,2 diz, filhinhos, vocês não são ainda o que havereis de ser. Todavia, quando ele se manifestar, seremos iguais a ele. Semelhantes a ele. Porque haveremos de vê-lo como ele é. Então, ali, neste momento, tão somente a sua natureza pecaminosa será desfeita, o seu coração corrupto será transformado, glorificado. Mas até lá você vai ter que lutar contra o seu coração, contra os seus olhos. Você vai ter que aprender a fazer com que a sua alma se aquiete dentro de você. O caminho da infelicidade é isso aqui, ó. Não é o caminho da felicidade, tá? É o caminho da infelicidade. Você vai atrás de um sonho. Você luta, e consegue o sonho. Aí quando você alcança aquele objetivo, não, mas está faltando alguma coisa. Então você vai atrás de outra coisa. Então você luta, vai atrás. E assim você vai indo. E você está sempre infeliz, porque nada lhe satisfaz. Mas o caminho da felicidade
segundo a Escritura aqui, é um contentamento. É você não ter um coração soberbo, você não ter um olhar altivo e estar contente com aquilo que Deus está te dando. É você aprender a lidar com o seu coração, com a sua alma, e você falar, fique quieto. É o recurso que Davi está usando aqui. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é minha alma para comigo. Ele está dizendo, eu avancei. Eu era alguém que toda hora precisava de algo, agora não. Agora estou mais calmo. Abram, por gentileza, em Provérbios 4, 23. Para que nós recebamos aqui uma instrução, uma forte advertência da Escritura sobre o nosso ser interior, sobre o nosso coração, sobre a nossa alma. Provérbios 4, 23 diz a palavra de Deus: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Está de acordo com o que Davi está dizendo. Eu fiz o meu coração ficar calado. Fiz a minha alma sossegar. E a forma como ele escreve é uma forma intensiva. Ele está levando a sério o que ele está fazendo e está mandando fazer. E aqui a Escritura está dizendo, guarda. Literalmente, coloca em cadeias. Coloca presa. Tome medidas. Conversávamos semana passada sobre alguém que falava, que dava o seu relato sobre tentações. Um tipo de tentação que a pessoa sempre cedia à tentação. E a pessoa contava, estava andando pelo caminho e fui tentado e cedi. Depois estava andando pelo mesmo caminho, fui tentado e cedi. E aí ele foi contar de novo. Estava andando pelo mesmo caminho, fui tentado e cedi. Então alguém foi dar um conselho e disse, irmão, por que tu não troca de caminho? Embora a mudança seja no coração, pela graça de Deus, há medidas que nós podemos tomar e devemos tomá-las. O que te faz pecar, irmão? O que te faz permanecer nos pecados que você tem permanecido e não consegue avançar? Pare de fazer. Tome medidas contrárias. Substitua. Ao invés de ver aquilo que te leva ao pecado, leia um bom livro. Paulo ensinou isto. Aquele que roubava, aquele que furtava, não furte mais. Mas ele não para aqui. Ele diz, antes, trabalhe, substitua a ociosidade para que ter com que acudir ao necessitado. Aquele que peca em determinada área, pare de fazer isto, mas faça outra coisa. Você precisa crescer em santificação. Porque sem santidade ninguém verá. Ninguém verá. Você quer ver o Senhor? Você precisa progredir. E aqui nós não estamos sendo legalistas. Pelo contrário, o pensamento reformado é o seguinte: Cristo fez tudo para nós. Agora, tudo que vamos fazer é o melhor para Ele. É assim. Você não vai fazer para obter, você vai fazer porque já obteve. A graça de Deus está na sua vida. Então Davi usa este recurso. E nós estamos aprendendo que atitudes de quem anda com Deus, a primeira delas, ele renuncia a si mesmo. A segunda delas, então, ele controla a si mesmo. E como controlar-se a si mesmo? A Escritura nos ajuda. Quando ela fala em Gálatas, por exemplo, abram rapidamente capítulo 5. Gálatas 5. Paulo está tratando exatamente sobre este assunto, desta guerra interna que nós temos, porque agora recebemos uma nova natureza da parte de Cristo, mas ainda temos uma antiga natureza. Em Gálatas ele fala o seguinte, capítulo 5. Nós vamos ler apenas o verso 22, perdão. Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Você já ouviu falar naquela fruta chamada mimosa, mandarina ou mexerica? Se você já não ouviu falar nestes nomes, certamente você já ouviu falar na palavra bergamota.
ou como alguns diriam ainda, vergamota. Esta é uma grande fruta para expressar o que Paulo está dizendo aqui, com guardada todas as devidas proporções. Porque não são frutos do Espírito, mas é o fruto do Espírito. Só que a bergamota, né? Quantos gomos ela tem? Tem muitos. A pergunta é: o gomo do domínio próprio, ele existe na sua vida, ou você não se domina em nada? Ou está faltando aquele gominho? Não, eu tenho amor, eu amo, mas não pisa no meu calo que eu explodo. Não, você tem que se dominar. O Espírito de Deus está na sua vida. E para quem ficar depois na EBD, nós vamos falar sobre o batismo no Espírito Santo. Como isso funciona? Fazendo a chamada já para EBD. Continuando aqui. É preciso dominar, é preciso fazer sossegar a alma. E como fazemos isto? Com a graça de Deus. O Espírito de Deus que habita em nós. Se você não tem, clame a Deus, ore a Deus, para que Ele te ajude, te dê esta graça, para você viver de forma calma, tranquila, sossegada, não atrás de coisas grandiosas demais para você, que nem você pode fazer. Agora nós temos uma consideração aqui. Você deve colocar em prática os ensinos da palavra de Deus diante das tentativas do seu velho homem assumir o controle, porque ele vai tentar assumir o controle. Você precisa estudar a palavra, amar a palavra, ser rico da palavra. Habite ricamente a palavra de Cristo em vós. Então você vai ter toda a graça e o poder de Deus na sua vida para subjugar o seu coração, subjugar os seus olhos, subjugar a sua alma diante do senhorio de Cristo. Terceiro lugar, primeira atitude, ele renuncia a si mesmo, verso 1. Segunda, ele controla a si mesmo, domínio próprio. Terceira, está no verso 3. Quando ele diz assim: espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Literalmente, ele reconhece a insuficiência de si mesmo. Sabe por quê, irmãos? Preste atenção. Porque todo o texto das Escrituras Sagradas, desde Gênesis até Apocalipse, tem somente uma intenção: jogar-nos nos braços de Cristo. Davi para de falar de recomendações aqui, de coisas que ele fez. E é muito prudente o que ele faz, porque nós conhecemos Davi. Nós sabemos que nem sempre o seu coração foi dominado e os seus olhos estiveram sob controle. Teve um momento, quando os reis saíam à guerra, ele não foi. E o seu coração foi mau, perverso, como nós vimos as Escrituras falarem. E ele cometeu um grave pecado com uma mulher chamada Betseba. E Deus o castigou por isto. Porque Davi não era um homem perfeito, ele era um pecador como a gente é. Agora é quando ele diz: espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Ele está dizendo: façam tudo o que vocês estão fazendo. Eu fiz tudo isso, mas eu espero no Senhor. Eu espero em Yahvé. Eu espero naquele, somente naquele que teve coração puro e que disse: aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Aquele que não cometeu pecado e nem dolo algum achou-se em sua boca. Jesus Cristo, nosso Salvador, o Filho de Deus, o justo homem de Deus, o perfeito homem de Deus. Aprendam a esperar, a fazer tudo o que vocês precisam fazer. A guardar o coração, a guardar os olhos, a fazer a alma se aquietar, a lutar contra os pecados, a todos os dias ser melhor, um dia melhor do que o outro. Mas você precisa confiar somente em Cristo. Depositar a sua confiança na pessoa e obra do Redentor Jesus Cristo, o Filho de Deus. Porque não são pelas suas boas obras, não são pelos seus méritos, pelas coisas boas que você faz todo dia, mas é por aquilo que Ele fez. Pela perfeição do Filho de Deus. É isso que Davi está mostrando. Este salmo não fala de Davi, fala de Cristo. Ele fala sim que nós somos caídos e que nós temos coisas a fazer, mas que em última análise, em último passo, nós precisamos esperar Israel em Yahvé. Desde agora até amanhã. Não, para sempre. Para todo sempre. Repouse na obra de Cristo, descanse na obra de Cristo e faça o melhor que você puder.
porque este é o seu dever diante de Deus. Atitude de quem anda com Deus: ele renuncia a si mesmo, ele controla a si mesmo, ele reconhece a insuficiência de si mesmo. Você não pode andar por aí procurando preencher o seu vazio, procurando dominar a sua vida e fazer o que você acha que tem que fazer. Você é súdito de um rei. E você precisa alegrar-se com aquilo que ele tem para você. E ele tem Cristo para você. Você precisa confiar em Cristo. Lembram daquele rei? Então chegaram seus súditos e disseram: encontramos o homem contente no reinado. E o rei: traga-me a minha presença. Eu preciso dos sapatos deste homem, eu preciso usá-los por uma semana, então eu ficarei contente. Então os sábios disseram: rei, tem um porém. Aquele homem não tem sapatos. Mas mesmo assim, ele é o mais contente do teu reino. Você precisa estar contente com aquilo que Deus te deu. Cristo Jesus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Acalme o seu coração. Não ande para lá e para cá em busca de coisas que preencham sua alegria, o seu vazio, que façam a sua alegria, que preencham o seu vazio. Não desanime nas suas muitas tentativas de agradar a Deus. Saiba que Cristo o agradou perfeitamente. Saiba que a sua esperança deve estar somente no Senhor e não na perfeição do seu caminhar. O que o Senhor quer de ti não é infalibilidade, mas fidelidade e apego à pessoa do Redentor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Amém. Vamos orar. Graças nós te damos, Senhor, pela exposição da tua palavra, pela verdade da tua palavra, que nos encoraja, nos confronta, nos encoraja, nos anima para seguirmos. Nós somos tão pecadores, tão falhos, Senhor, temos tantos erros, mas nós sabemos que o Senhor sempre foi perfeito, permanece sendo perfeito, e a nossa esperança está totalmente no Senhor. Nós te agradecemos nesta manhã por Jesus Cristo. Nós te louvamos pela instrução da tua palavra e pedimos-te que o Senhor nos ajude, como diz a tua palavra, a aquietar a nossa alma diante do Senhor. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.